Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Mais uma noite na casa do Senhor e nós temos um tema: não semeeis entre espinhos. E eu peço que a Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em Jeremias 4. Jeremias 4, de 3 a 4. Peço a leitura ao nosso pastor e que ele nos abençoe com uma oração nesta noite. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Te bendizemos, glorioso e maravilhoso Deus, que aqui estais, a nos dirigires com teu amor, com a tua fidelidade, já nos delegando os 5 minutos de oração. Já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que recebamos e possamos recepcionar essa palavra já colocada no coração da tua serva, nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já recebemos e queremos, nesta noite, declarar que só o Senhor é Deus. Amém, Senhor. Amém. Vou ler novamente. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Irmãos, esse livro de Jeremias, o Senhor chama Jeremias a levar uma mensagem ao povo. Israel era um povo que tinha os seus altos e baixos, né? E no capítulo 2, o Senhor lembra aqui, traz a memória, no versículo 2 ele fala assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia, em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Então ele fala como era Israel na presença do Senhor. Porém, eles saíram da presença de Deus. E ele faz uma narrativa também aqui nesse capítulo 2, que é assim: quando eles estavam vendo o perigo, quando estava acontecendo na vida deles, alguma coisa na vida deles, eles corriam para Deus. Eles: ó Senhor, lembra-te de nós. Então aí eles lembravam do verdadeiro e único Deus. Mas quando estava tudo indo bem, eles esfriavam. E eles se entregavam às suas prostituições e às suas abominações. Eles esqueciam daquele Deus. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque Ele não é só o Deus da providência. Ele não é o Deus só quando nós estamos no perigo. Ele é Senhor. E Ele se apresenta dessa forma desde o início. Ele é soberano. Ele é o Senhor das nossas vidas. E era isso que Ele queria que Israel tivesse muito claro, muito nítido no seu coração. Era isso que o Senhor queria que ele amadurecesse no coração deles. E Ele fala para Jeremias chamar o povo: lavrai para vós outros campo novo e não semeei entre espinhos. Lavrai, prepara a terra. Campo novo. Qual é a área, né? O nosso coração. Prepara o teu coração, porque eu vou derramar coisas novas. O Senhor, como foi colocado aqui na sexta-feira, foi um culto muito lindo. E o Senhor quer derramar coisas novas. Nós não podemos ser crentes
parados, que já acham que não, está tudo bem, eu cheguei até esse nível, eu vou parar por aqui. O nosso Deus, Ele é inesgotável, irmãos. Ele quer derramar muito mais. Ele quer derramar dons, Ele quer derramar batismo no Espírito Santo, Ele quer derramar novas línguas, Ele quer derramar dons de profecia, Ele quer derramar sabedoria na sua palavra, para que nós venhamos verdadeiramente a viver seus propósitos. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do Senhor. Então Ele fala, lavrai para vós outros. Isso é trabalho. Ele nos chama para um trabalho. Preparar a terra do nosso coração para a boa semente, para a nova semente, dá trabalho, irmãos. É negar-se a si mesmo, é deixar para trás a velha natureza humana, é realmente nos enxergarmos e dizermos, diante de um espelho, olharmos para nós e dizermos, eu preciso mudar nisso. Isso não agrada ao meu Deus, isso não agrada ao Senhor e precisa ser arrancado do nosso coração. Campo novo, preparar terra nova. Nenhuma semeadura nova é feita se o solo não for preparado. Tem que ter nutrientes nesse solo. Ele tem que estar adubado, tem que ser uma terra fofa, tem que ser uma terra bem nutritiva, para que essa semente, quando cai, ela germine, cresça e dê bons frutos. Na visão agrícola, né? Quando a gente semeia entre espinhos, o que acontece? Não há crescimento. Não há produção. Por quê? Os espinhos competem por recursos. Ou seja, aquele nutriente que está lá no solo, que era para aquela planta crescer, dar bons frutos, esse nutriente vai ser roubado. Por isso que trabalhar com terra dá muito trabalho. Porque todo dia eles estão lá arrancando os matinhos, arrancando as ervas daninhas, porque elas roubam os recursos. Eles sufocam o crescimento. Eles abafam e impedem que a luz do sol chegue a essa nova semente. Então ela não tem como crescer. Eles prejudicam a qualidade da colheita. Até a colheita dificulta o manejo daquele local. No momento da colheita, ele fica difícil, quando você tem ervas daninhas. E o que seriam essas ervas daninhas? Todo o pecado que ainda habita no nosso coração. Tudo aquilo que impede de nós crescermos espiritualmente. O Senhor nos quer crescendo. O Senhor nos quer amadurecendo. Ele não nos quer como meninos. Como foi ministrado na sexta-feira, Deus quer derramar coisas novas, mas nós temos que estar preparados para receber. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Lucas 5:37. Não se coloca. Deus não vai derramar algo novo no meu coração se ele ainda é aquele coração velho. Se eu ainda alimento pensamentos da minha velha natureza humana. Isso, irmãos, é um trabalho meu, é um trabalho seu. O Senhor, o Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, quando Ele vê em nós empenho. Porque ninguém vai ter um solo bom e bem preparado, deixando ali ao relento, achando que a chuva vai cuidar, que o sol vai dar. Não. Esse solo, quando ele está entregue, ele fica duro. O sol racha. A chuva vai lavando, vai levando nutrientes. E ele acaba ficando um solo extremamente empobrecido. Não tem que preparar tudo de novo, colocar os adubos de novo, colocar tudo que for necessário para poder fazer um novo plantio. Então não é assim. Dá trabalho. E Deus, com muita alegria no seu coração, Ele quer ver nós trabalhando. Ele quer nos ver preparando o solo do nosso coração. Em Oséias 10:12, ele fala assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, aquele campo que estava parado.
Não tinha nada. Um dia ele foi plantado, um dia ele foi cuidado. Mas ele deu um tempo, ficou parado. Sabe aquela vida espiritual que não está acontecendo nada, espiritualmente falando. Por quê? Porque não está tendo busca. Não está tendo o preparo do solo. Irmãos, a gente traça, chega no final do ano, aí as pessoas têm o hábito de traçar metas para a sua vida. E isso é muito bom, isso é muito proveitoso. Estudar, trabalhar, buscar, almejar coisas maiores e melhores. É bom para todos nós. Mas a gente não traça meta espiritual, né? Não, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais. Porque para Deus não existe meta anual, existe meta diária. A meta com Deus é diária. A gente não pode se distrair. A gente não pode deixar a nossa Bíblia fechada lá na cabeceira da nossa mesa. Nós gostamos de comer bem, né? Um dos prazeres que nós temos é nos alimentarmos bem e comer uma boa comida. Por que não alimentar o nosso espírito de uma boa comida? A palavra de Deus. Por que não alimentar nossa mente das coisas boas que Deus tem para nós? Tudo que for bom, agradável, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E como foi ministrado também, pensai nas coisas lá do alto, no domingo foi ministrado isso. Pensai nas coisas lá do alto. Planeje, estude, trabalhe, produza. Mas pensai nas coisas lá do alto, irmãos. O que eu posso fazer mais para Deus? Tá bom a minha vida espiritual do jeito que tá? Fria, morna. Quem está morno, ele fica a ponto de vomitar. Posso orar mais? As minhas orações nas madrugadas acabaram. A leitura diária não precisa ser um capítulo, irmão, um versículo para você meditar para a sua vida. É o alimento da tua alma diária. É o teu café da manhã. É o teu almoço, é a tua janta. A gente tem que buscar a essência, o alimento sólido para o nosso espírito. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. É tempo de buscar o Senhor. Essa época, Jeremias, o povo estava entregue. Quanto mais hoje, que a gente vê coisas absurdas dentro da casa de Deus. Escândalos e mais escândalos dentro da casa de Deus. E com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Está passando tudo desapercebido aos nossos olhos? Está tudo bem, tudo normal, tudo legal, é mais um dia? Não, irmãos. Tem que ser mais um dia na presença do Senhor. Porque é assim que as nossas raízes vão crescer. Um solo preparado para o novo de Deus. Ele quer derramar muito mais. Ele quer muito mais de nós. Mas para Ele se derramar, a terra do nosso coração, ela tem que estar preparada. Em Marcos 4,19, ele fala assim, a parábola do semeador. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados com o mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, como a gente acabou de ver como é que é no plantio, as ervas daninhas concorrem com a planta frutífera. E as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Nós estamos aqui, a gente trabalha, a gente estuda, a gente produz, mas nós temos uma vida espiritual que tem que estar cuidada, zelada. Esse é o primeiro lugar na nossa vida. A gente ora tanto às vezes, eu quero tanto trabalho tal, aí o Senhor vai e abençoa. A pessoa se entrega tanto àquilo que esquece de Deus e acaba caindo. Eu quero tanto alcançar tal coisa, o Senhor vai e abençoa e depois esquece de Deus.
A nossa vida espiritual, ela está em primeiro lugar. Essa é a nossa atenção. Cuidados com o mundo, fascinação da riqueza. É o que mais está acontecendo através das redes sociais. A gente vê lá, né, o povo. Às vezes é tudo uma mentira, né? Normalmente é. Aquela cena tudinho. E as pessoas começam a desejar aquilo. E eles começam a fantasiar na sua cabeça que quer aquilo a qualquer custo. E eles vão buscar a qualquer custo. E esquecem da sua vida espiritual. Esquecem de preparar o coração para que o Senhor derrame aquilo que Ele quer. E demais ambições. O que nós temos ambicionado? O que nós temos feito? A gente só estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Existe um lar preparado para nós, como foi ministrado no domingo. Existe um lugar preparado para nós. Então, onde é que está o nosso coração? Como é que ele está sendo preparado? Jesus está voltando. Como é que eu estou cuidando da minha mente, do meu coração? E até lá, irmãos, nosso Deus não é um Deus estagnado, não é um Deus parado. Até lá, Ele quer derramar, Ele quer ver crescimento, Ele quer ver amadurecimento, Ele quer ver o fruto em nós, frutos do seu Espírito. Ele quer muito mais. E Ele fala assim: circuncidai para o Senhor, circuncidai o vosso coração. A circuncisão física, né, do prepúcio era um sinal da aliança feita a Abraão e seus descendentes. Mas aqui o Senhor está declarando para nós que isso, símbolos exteriores, eles são insuficientes. Porque, na verdade, Ele quer um coração, Ele quer o nosso interior purificado. A aliança de Deus está aqui, dentro do nosso coração. É o nosso entendimento do compromisso que nós temos com Ele. Porque a aliança é um compromisso. Então, é o nosso compromisso com o Senhor. Está cravado no nosso coração. Então, essa circuncisão ela é algo muito mais profundo, irmãos. É cuidar do nosso interior, é cuidar do nosso coração. Alguns só se preocupam em cuidar do exterior, né, para que outros vejam, né, uma fé de aparência, uma postura de aparência. Mas quando sai do meio da igreja, quando sai do meio da família da fé, coloca as garras para fora. Tudo aquilo que está no coração vem para fora. Toda a erva daninha acaba se manifestando. E o Senhor nos chama nessa noite para purificar os nossos corações. É isso que Ele quer. Ele quer que seja arrancado do nosso coração toda desobediência, toda teimosia, todo achismo. Nós somos muito pretensiosos. A gente lê, ouve uma instrução de Deus, mas ainda tem o mais, né? Não mais eu acho, não mais se. Irmão, não existe. É o que está escrito. O conselho é esse, então é isso que eu tenho que fazer. O Senhor nos chama à obediência e não a discussões. E não a troca de ideias. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. A gente não tem que ficar questionando as coisas de Deus. A gente só tem que obedecer. Queres coisas novas? Então busca ao Senhor. Quer o derramar do Espírito sobre a tua vida? Então busca ao Senhor. Ou você, isso é algo para nós refletirmos nessa noite. Eu estou satisfeita com a minha vida espiritual do jeito que está? Eu admiro só o que o Senhor faz na vida dos outros, quando Ele pode fazer na minha? Eu admiro grandes testemunhos quando eu posso dar o meu. Que lindo! O irmão foi batizado em Espírito, mas eu também quero. Há esse desejo no coração? É uma reflexão para nós. O que nós queremos do Senhor? O que nós queremos da nossa vida espiritual?
A vida no mundo a gente já conhece, irmãos, porque de lá nós já saímos. Nós temos as nossas experiências. Nós sabemos que aquilo ali é morte eterna. E que tudo que é vivido ali é para a morte. Mas hoje nós estamos em um novo caminho. Um novo e vivo caminho. O caminho de Cristo. Então fica essa reflexão nessa noite. O que nós queremos da nossa vida espiritual? O ano não muda, como foi colocado pelo nosso pastor. Anoitece, amanhece, é o mesmo trabalho, a mesma coisa. O salário é o mesmo. Teve um aumentozinho aí, né? Que dá tristeza na alma. Mas teve. Não muda nada, irmão. Os dias são os mesmos, é 24 horas, é o mesmo trabalho, é a mesma escola. Tudo é a mesma coisa. Deus nos chama a mudança. Quem muda somos nós. Quando o Senhor trabalha em nossas vidas, a mudança é de dentro para fora. Primeiro Ele trabalha em nós para depois mudar ao nosso redor. Todo deserto, irmãos, todo vale, todo mar a ser atravessado, lembre-se, Deus está trabalhando primeiro em nós. Não é apenas uma travessia, não é apenas, eu vou vencer esse deserto, não é apenas uma vitória. Não é, irmãos. É uma nova história escrita no nosso coração. É uma nova semente a ser cultivada. E a gente tem que amadurecer isso na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração. O que Deus quer de nós a cada dia é o amadurecimento. Nós não somos meninos agitados pelo vento. Nós somos servos de Deus, guerreiros. O Senhor nos chama, de seus filhos. Nós somos filhos. E filho, ele não nasce e fica ali bebezinho. Ele tem as suas fases. Ele vai passando por cada uma delas. E ele vai vencendo e amadurecendo em cada uma delas. E o Senhor nos quer homens e mulheres verdadeiramente diante do Senhor. Sem uma fé estagnada. Sem olhar para a nossa vida espiritual como se fosse qualquer coisa. Não tem mais graça. Vou para a igreja por ir, é apenas um dia a dia? Não, irmãos. Não é isso que o Senhor quer para nós. A palavra de Deus fala em novidade de vida. Todo dia tem algo novo para mim. Todo dia Deus quer derramar algo novo na minha vida. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos preparar o nosso coração para verdadeiramente nós vivermos isso. A palavra de Deus fala que é de glória em glória, de fé em fé, é novidade de vida. Senão estamos mortos dentro da igreja. Porque é apenas mais um dia, é apenas mais um culto, é apenas um dia que eu acordei, é apenas um dia que eu orei ou eu falei. Foi uma oração ou foi um momento de intimidade? Verdadeiramente. Foram meras palavras ou eu tenho certeza que aquele momento foi um momento de prazer na presença do Senhor? Hoje o Senhor, quando nosso pastor ministrou a palavra na sexta-feira, e foi essa frase que ele falou: não semeeis entre espinhos. E o Senhor falou muito isso ao meu coração. Não é a questão do ano, irmão, o ano não muda. É o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Antes, os jovens, as crianças, ansiavam em ser batizados pelo Espírito Santo. Tinha os retiros, nossa, a garotada ia toda lá para frente, ficava todo mundo ali. E o Senhor batizava. E era muito lindo o derramar do Espírito. E como aquelas crianças tocadas pelo Espírito, a gente via elas chorando e ao mesmo tempo felizes. E saíam dali, procuravam seus pais, procuravam os professores da escolinha dominical e falavam com aquele prazer, com aquela alegria. E era tudo muito lindo. Irmãos, já aconteceu aqui que o culto de doutrina, a palavra,
Terminou 10h15 da noite. Ninguém arregou. Ninguém reclamou. Porque era um prazer ouvir a palavra de Deus. E o ministro subia e dizia, podem se confraternizar. Porque não dava mais tempo de cantar mais louvor. Mas o que eu quero que vocês entendam, o prazer que havia. Não pode, irmãos. Palavra é essência. Ah, porque passou 5 minutos, falaram um pouquinho mais. Palavra é essência, palavra é vida. E ela tem que ser muito bem recebida no nosso coração. Voltemos às primeiras obras. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos à essência. Voltemos a buscar a Deus pelas madrugadas, com vontade, com desejo. Faça como Davi. Leve o seu coração a isso, por mais que você não queira. Induza o seu coração a louvar o Senhor. A gente não pode viver uma fé medíocre. A gente não pode viver uma fé sem novidade. Não. Deus quer derramar. E Ele quer que a gente prepare a terra do nosso coração. Porque Ele quer e Ele vai derramar. Aqueles que estiverem desta forma, preparando o seu coração, Deus derramará muito mais em suas vidas. Amém. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que o ministério suba e que o pastor nos abençoe com a oração. Te bendizemos, Deus vivo, por essa palavra que nos veio do trono para as nossas vidas. A acatamos, a acolhemos para vivê-la, para praticá-la e deixar que em nós o Teu Espírito Santo renove o fluir da Tua majestade. Muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus.